Como Obito utiliza o Kamui sem o seu Mangekyo Sharingan ativo? Será que ele realmente não precisa ativar o Mangekyo para usar a intangibilidade? Eu sou Skadushi e nesse vídeo vamos falar do porquê muitos afirmam que Obito pode utilizar o Kamui sem ativar o seu Mangekyo Sharingan. E também vamos esclarecer a verdade definitiva sobre isso. Então, sem mais delongas, bora começar! O poder principal de Obito Uchiha é o Kamui, a habilidade de parecer atravessar objetos e também transportar pessoas, e até a si mesmo, para a dimensão do Kamui. E vamos combinar que é uma habilidade extremamente poderosa. Ao assistir o anime, muitos fãs dizem que Obito não precisa ativar seu Mangekyo Sharingan para usar o Kamui, e dizem também que isso é um dos maiores furos de roteiro de Naruto. Existem diversas teorias sobre isso, e muitos afirmam que realmente existem cenas no anime que mostram isso acontecendo, em que Obito simplesmente está atravessando coisas ou inimigos sem o seu Mangekyo Sharingan ativo. E sim, realmente existem cenas que mostram isso. Bom, usar o Kamui sem ativar o Mangekyo Sharingan não deveria ser possível. Afinal, o próprio Kakashi nunca usou o Kamui apenas com seu Sharingan de 3 Tomoes. Quando o vemos utilizando essa habilidade, como nos combates contra Deidara, Pen e outros inimigos, o Mangekyo sempre está ativo quando o Kamui está em execução. A primeira explicação óbvia para que Obito, teoricamente, utilize o Kamui sem mostrar seu Mangekyo Sharingan é simples. Nós não poderíamos ver o Mangekyo de Obito antes do momento em que ele revela sua identidade durante o arco da guerra, senão já mataríamos todo o mistério sobre quem seria o tal ninja mascarado. Afinal, o design de Mangekyo do Obito é igual ao design do Mangekyo do Kakashi, e seria fácil relacionar que o ninja mascarado seria justamente o antigo companheiro de time do Kakashi. O Mangekyo de Obito é mostrado enquanto ele ainda está usando a máscara, mas isso acontece cerca de um capítulo antes dele revelar sua identidade por completo. Isso foi uma jogada do Kishimoto para preparar os leitores do mangá e hypar o próximo capítulo, que seria o da real revelação da identidade de Obito. Então, simplesmente, o Mangekyo não foi mostrado, pois não poderíamos ver ele. Afinal, apesar de todos sabermos hoje em dia quem foi Obito Uchiha e tudo mais, na época em que o mangá e anime estavam sendo lançados, o ninja mascarado era um dos maiores mistérios da obra. Mas isso ainda não explica o porquê, teoricamente, Obito usa o Kamui sem que o Mangekyo dele esteja ativo. Uma explicação diferente que alguns fãs dão para esse uso do Kamui sem o Mangekyo ativo é que a habilidade de intangibilidade não é ativada exclusivamente pelo Mangekyo Sharingan, mas sim pode ser usada com um Sharingan de 3 Tomoes. Provavelmente chegaram a essa conclusão por causa de uma fala de Madara quando Obito é resgatado por ele. Nessa cena, Madara diz a Obito que está surpreso por ele ter sobrevivido ao ser esmagado pelas pedras, e que era como se Obito tivesse atravessado essas pedras, o que, segundo ele, parecia ser muito estranho. Com base nisso, alguns dizem que Obito sobreviveu ao esmagamento, pois utilizou o Kamui para não ser atingido, mas isso não faz muito sentido, e eu posso te provar. O principal ponto para quebrar essa teoria são os danos causados ao corpo de Obito pelo desabamento das pedras. Afinal, ele precisou literalmente pegar metade de um corpo feito das células de Hashirama para substituir o lado de seu próprio corpo que foi esmagado. Se Obito tivesse realmente utilizado o Kamui para sobreviver naquele momento, ele simplesmente teria atravessado a pedra e não sofreria dano algum, além de não apresentar cicatrizes em seu corpo. Além disso, quando Obito é esmagado, vemos claramente que o Sharingan dele está com apenas 2 Tomoes, e não 3. Então, mesmo que ele, teoricamente, pudesse utilizar o Kamui com um Sharingan de 3 Tomoes, ele não teria como utilizá-lo naquela situação por ainda não ter atingido o nível de 3 Tomoes. Sendo assim, essa teoria de que não é necessário o Mangekyo para o uso do Kamui não faz sentido. Então por que Madara disse aquilo quando resgatou Obito? Bom, provavelmente foi só uma referência aos poderes que seriam desenvolvidos por Obito mais pra frente na história.
e com certeza foi uma fala que causou muita confusão entre os fãs. Mas vamos para a resposta definitiva. Como Obito usou Kamui com seu Mangekyo desativado, ele realmente consegue fazer isso? Bom, antes da resposta, deixe seu like nesse vídeo se está gostando do conteúdo. Ainda vou soltar vários vídeos como esse, então inscreva-se no canal para não perdê-los. Agradeço imensamente pelo seu apoio. Mas voltando para a resposta definitiva, a verdade é que Obito simplesmente nunca utilizou o Kamui sem o Mangekyo Sharingan ativo. Bom, mas e as cenas que mostram ele fazendo isso? Vamos apenas desconsiderá-las? Não, não vamos desconsiderar, e aqui está a explicação. Realmente, algumas cenas do anime mostram Obito utilizando habilidades de seu Kamui com o Mangekyo desativado. Não posso negar que alguns fillers específicos mostram isso, e até mesmo algumas lutas canônicas como o combate entre Obito e Konami. Outra luta canônica em que Obito utiliza o Kamui para sua intangibilidade é quando enfrenta Naruto, Kakashi e Gai durante o arco da guerra. No anime, Gai tenta acertar Obito com seus nunchakus e Obito está simplesmente atravessando os ataques com sua intangibilidade, enquanto fica evidente que seu Mangekyo Sharingan não está ativo. Já no mangá, Obito também fica intangível, mas não vemos seu Sharingan através da máscara. A verdade é que, apesar de no anime vermos cenas como essas, no mangá nós nunca vimos o Mangekyo de Obito, exceto no capítulo anterior à revelação de sua identidade. E muito disso é culpa da máscara que acompanha o personagem durante quase toda a história. Todas as vezes que Obito está utilizando suas habilidades de transporte para a dimensão do Kamui, apesar de o ponto focal da técnica ser o seu olho, não vemos em nenhum momento seu Mangekyo Sharingan ativo, e o mesmo acontece para suas habilidades de intangibilidade. O que sempre vemos é um buraco escuro na máscara de onde saem os efeitos de distorção. A máscara está lá justamente como elemento para esconder o Sharingan e não permitir que todos vejam que o padrão do Mangekyo de Obito é o mesmo do que o do Kakashi. Além disso, a máscara colabora com o enredo da história, permitindo até que Obito fingisse ser Madara Uchiha durante o início da Grande Guerra, trazendo um ar de mistério para o personagem. Tudo bem que quando Obito realmente quer mostrar o Sharingan, é possível ver o seu olho. Ele faz isso em alguns momentos para que outros personagens vejam seu Sharingan e comprem a ideia de que ele realmente é Madara Uchiha. Mas isso ocorre em situações muito específicas. Outros momentos em que é possível ver os olhos de Obito, mesmo enquanto ele usa a máscara, são quando ele já tomou posse do Rinnegan de Nagato e está com o Sharingan em um olho e o Rinnegan no outro. Acredito que o autor quis mostrar os olhos nesse momento para criar um senso de poder e superioridade no personagem. Afinal, sempre que vemos um Sharingan ou um Rinnegan, sabemos que o Shinobi realmente é muito poderoso. Mas ainda assim, mesmo com a máscara branca, quando Obito utilizava seu Mangekyo antes da revelação de sua identidade para usar as habilidades do Kamui, o Sharingan ainda não era mostrado. Sendo assim, podemos dizer que Obito sempre utilizou seu Mangekyo Sharingan para utilizar o Kamui, e nós só não conseguíamos ver isso. Ele simplesmente ativava o Mangekyo quando precisava e desativava quando não precisava. Um fato que reforça isso é que depois de revelar a sua identidade durante a guerra, sempre que o Kamui era utilizado por Obito, seu Mangekyo estava ativo, e podemos ver isso claramente. O autor da obra, Kishimoto, sabia que não podia mostrar o padrão real do Mangekyo de Obito porque queria que a grande revelação fosse impactante. Mas ele também sabia que permitir que Obito usasse o Kamui sem o Mangekyo ativo seria estranho e quebraria as próprias regras do universo que ele mesmo criou. Por isso, no mangá, ele nunca nos mostrou esse Sharingan enquanto as habilidades do Kamui estavam sendo utilizadas. No fim, o motivo dessa confusão toda é justamente por conta do anime errar em detalhes da adaptação do mangá, e ele não erra apenas nesse caso do Mangekyo de Obito, mas em alguns outros também. Bom, e falando em coisas que não fazem sentido, você acha que o Sharingan dos Uchiha foi desenvolvido de forma
que faça total sentido na obra de Naruto? Na sua opinião, quais são os possíveis erros relacionados ao Sharingan? Confira no vídeo que irá aparecer agora na sua tela. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos sobre o universo de Naruto. Muito obrigado por assistir e até a próxima!